Bom dia, bom dia! Como é que você está? No 12 por aí, bora chegar para mais um despertar. Bora, mais um dia lindo, um dia maravilhoso, um dia abençoado. Vamos chegando, vamos chegando. Ei, Flávia! Ei, Bia! Isabela! Vamos chegando, meu povo lindo! Muito bom estar aqui com vocês em mais um despertar. Eu tô por aqui no 12, ó, já dei aquela despertada, aquela alongada logo cedo. Ai, gente, como é bom viver, como é bom acordar. Bora, levanta dessa cama, já coloca um sorriso intencional no seu rosto, tá? Já chega assim, ó, sorriso intencional, arruma a postura. Ai, respira fundo, para você construir essa atmosfera diferente ao seu redor. Já relaxa o seu rosto, relaxa, entenda que nada vai acontecer na preocupação. Então levanta dessa cama sem pensar nos problemas, naquilo que você precisa resolver. Respira fundo, solta o ar pela boca. Fala obrigada, Jesus, por mais um dia. Obrigada, Pai, por uma nova história. Obrigada, Jesus, por essa página em branco que o Senhor me entrega nessa manhã, para que eu possa escrever um dia maravilhoso, um dia abençoado. Já vai levantando dessa cama, vai dando aquele pulo dessa cama agora, porque a tua mente vai estar falando para você assim, só hoje, só mais 5 minutinhos, deixa eu colocar só um sonequinho aqui, deixa eu colocar só mais um despertadorzinho. E aí você vai enrolando, quando vê você perdeu a hora para começar o seu dia no 12. Então levanta dessa cama agora, coloca uma roupa de academia, já vai se alongando, já vai esticando, já vai fazendo aquilo que precisa ser feito, já vai aquecendo, já vai colocando energia no seu dia. Ninguém vai colocar a energia que você precisa colocar, ninguém vai fazer a sua parte. Ei, deixa eu te falar uma coisa, ninguém vai fazer a sua parte, então se levanta com um sorriso no rosto, faz assim, ó. Aonde você estiver aí na sua casa, vão achar que você tá doido agora, mas faz assim, ó, com o seu rosto, para que os músculos do seu rosto, para que a sua comunicação para com você entenda que você tá feliz, que você vai construir um dia feliz, nem que seja para confundir o inimigo. Você vai lá e dá um sorrisão agora e fala, um dia vai ser maravilhoso, um dia vai ser abençoado, um dia vai ser incrível. É assim que você escolhe viver. Na nossa vida, a nossa vida é feita de escolhas. Então eu escolho se hoje eu vou estar feliz ou se hoje eu vou estar estressado, se hoje eu vou estar triste, se hoje eu vou estar preocupado. E a preocupação, ela não vem de Deus. Então o que a preocupação faz? Ela tira a gente do nosso foco, ela tira a gente da nossa energia, ela tira a gente da frequência que você precisa estar. Então aprenda que no processo vai haver desafio, no processo vai haver coisas que você vai ter que superar, mas você precisa entender que toda postura, todo posicionamento, toda decisão que você tomou não tem volta. Então aquilo que você está fazendo exatamente agora pelo seu futuro, por aquilo que você almeja vivenciar, é o que vai fazer a diferença. Então você está chegando aqui hoje pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Despertar no 12. Eu já perdi as contas, gente, preciso contar tudo de novo, quantas lives a gente já fez, mas já passou de 630 lives. E eu estou muito feliz de estar aqui mais um dia. Hoje eu estou aqui em Alphaville, vim para fazer algumas gravações ontem, hoje, enfim, terminar e concluir todas as datas de planejamento para o ano que vem. É muita coisa que a gente organiza com antecedência, faz um planejamento. Você já fez seu planejamento do ano de 2024? Olha, hein? A gente já fez o planejamento, tô terminando meu planejamento e quantas coisas incríveis tem por acontecer. Mas eu quero falar para você que está aqui hoje pela primeira vez, o despertar acontece 6 e 12 da manhã todos os dias. Então a gente todos os dias 6 e 12 da manhã tá aqui de segunda a sexta-feira, com exceção de feriado. Nós estamos aqui para poder ajudar e para te impulsionar a se levantar e ter um dia maravilhoso, um dia abençoado, criando essa frequência diferente. Então as lives são ativacionais para ativar espírito, mente e corpo. Todas as vezes que eu entendo que eu consigo mudar a minha atmosfera, eu tomo posse das minhas decisões. Então, a partir daí, a minha frequência muda, a minha história muda, o meu olhar sobre a vida muda. Então, eu quero desejar boas-vindas a todos vocês. Tô vendo aqui Magda Freitas. Ei, Magda. Ei, Igor. Rosemary. A Maria da Piper. Ei, Maria. Como é que você tá? Tereza. Ei, Tere. Vamos chegando para mais um dia. E ó, deixa eu aproveitar. Vai escrevendo, vai colocando um coração azul aí, todos os oficiais imparáveis, e coloca qual é o exército que você fez parte, para que eu possa te enxergar aqui nessa manhã.
Já chega colocando qual exército você fez parte e um coração azul para que eu possa ver que você tá aqui, tá bom? Agora, eu quero também um coração verde para todo o time do Meta. Cadê o pessoal do Meta 23 aí? O pessoal do Meta 23 tá por aí. Coloca um coração verde se você faz parte do Meta 23. Meta 23 é uma mentoria anual, que toda terça-feira nós temos mentoria. Temos encontro no Zoom, onde você tira muitas dúvidas, onde você tem um bate-papo com um especialista ou comigo. E hoje tem, daqui um pouquinho, mentoria Meta 23 às 7 horas da manhã. Então, se você é Meta, já se organiza, já pega papel e caneta, que hoje a mentoria vai ser daquelas. Vai ser no 12. É isso aí. Coloca um coração verde aí se você é do Meta, coração azul se você é do SSS e um coração amarelo, todas as anjas do despertar. Cadê vocês, anjas do despertar? Cadê vocês? Muito bom. Bom dia, bom dia. Gente, é uma delícia estar aqui. A gente tá, para você que está hoje aqui pela primeira vez, nós estamos há mais de 3 anos lendo todos os dias um pedacinho da Bíblia e trazendo aqui reflexões para ativar a tua história. Você precisa entender que para ter uma ativação, você precisa ativar espírito, mente e corpo. Então, agora, depois da live, que aqui onde eu tô não consegui colocar uma musiquinha pra gente, mas depois da live, coloque pra tocar um louvor, pra você ativar, pra você se conectar direto na fonte, pra que você sinta essa frequência. Coloca um louvor bem legal. Tem o Spotify, um playlist chamado SSS. Depois você pode entrar lá tem todas as músicas que a gente costuma tocar aqui, que a gente toca no SSS também, que é o nosso método. Então, escuta todos os dias um louvor, logo para você começar o teu dia. Existem coisas que você pode se ajudar. Então, ao invés de deixar a tua mente fluir em um monte de preocupação e um monte de coisa que você vai ter que fazer, começa... a minha voz tá igual de robô, Joana? Que estranho, deve ser alguma conexão aí. Tá tudo normal pra vocês? Que bom. Olha só, alguém falou aqui. Bom dia, já estou te seguindo faz mais de 1 mês e estou amando. Que bom, seja bem-vinda por aqui. Está virando robozinho minha voz? Que estranho. Tá normal. A Cris falou que tá normal. Aqui tá normal. Tô falando normal. Pronto, tá normal. Então vamos lá. João falou que tá normal. Ei, João, está no 12 por aí, João? Bem-vindo, João. Então vamos lá. O que eu preciso entender? Para que eu performe melhor, eu preciso me ajudar. E como que eu me ajudo? Alinhando minhas esferas, espírito, mente e corpo. Primeira coisa, já coloca um louvor aí para tocar logo depois da live. Vai fazer uma caminhada, coloca roupa de academia, vai comer uma comida saudável. Você está se ajudando em todas as áreas da sua vida. Espírito, mente e corpo. Nas 3 esferas que determinam sua performance. Para você performar melhor, você precisa ter disposição. E para ter disposição, eu preciso me ajudar. Então, se eu acordo pensando nos problemas que eu tenho que resolver, nas coisas do passado que me magoaram, que me decepcionaram, nas coisas difíceis que eu tenho que superar, eu não vou conseguir ter energia para poder superar. Então, todas as vezes que eu me posiciono de uma maneira diferente, eu consigo ter um resultado diferente. Mas esse posicionamento não é só na imagem, não é só na roupa, não é só na maquiagem. O posicionamento ele tem que vir de dentro para fora. E esse posicionamento de dentro para fora você conquista todos os dias fazendo a sua parte. Então que você possa nessa manhã já se posicionar de maneira a fazer sua atividade física, a tomar um bom café da manhã com a sua família, a pensar coisas positivas e agradecer. O que você quer agradecer nessa manhã? Eu quero que você pense agora em 2 coisas que você quer agradecer e que você vai olhar ao seu redor e falar assim, obrigada Jesus por isso. Porque às vezes a gente passa a vida tão num looping de repetição de padrão. Fabiana Pires está aqui na live, você consegue entrar na live com a gente? Escreve aí, amiga, que eu te chamo. Às vezes a gente passa tanto tempo num looping de repetição da nossa vida que a gente não para observar quantas coisas você pode realizar, quantas coisas você pode viver, quantas coisas você pode transformar ao seu redor e quantas coisas você deixa de viver porque não está com os olhos abertos para tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Então todos os dias quando a gente entende que as minhas escolhas de hoje determinam o meu futuro. As minhas escolhas de hoje são as sementes que eu estou jogando no meu solo e que esse solo vai crescer. É aonde você precisa cuidar.
é onde você precisa estar atento. A vida que você tem hoje, ela é reflexo daquilo que você semeou ontem. Não tem como você ter a vida que você deseja hoje se a sua semeadura ontem foi diferente. É aquela conversa antiga que as pessoas falam, né? Não tem como plantar semente de limão e colher morango. Não tem como. Aquilo que você semeou ontem e como que você semeou? Através de palavra, através de pensamento, através de vivência, através de preocupações. Tudo você semeou em algum lugar. Então, quando você semeia, quando você joga uma semente errada ao seu redor, é aquele fruto que você vai colher. E todas as vezes que você reclama por essa colheita, você está sendo injusto com você mesmo, não está tendo autorresponsabilidade. Então a maioria das pessoas perdem muito tempo reclamando da colheita que estão tendo, mas não param para avaliar a semente que estão plantando. Então é muito mais fácil você reclamar da colheita que você está tendo, do resultado que você está tendo hoje, da história que você está vivendo hoje, mas você não está parando para analisar e para olhar aquilo que você semeou, aquilo que você olhou, aquilo que você que você jogou no solo para poder colher. A lei da semeadura, ela não tem como dar errado. Tudo aquilo que você semeia é aquilo que você vai colher em algum momento da tua vida. Então, o que é que você está escolhendo semear? O que é que você está escolhendo jogar nesse solo precioso que é a sua história, que é a sua vida? Deus nos deu esse livro em branco. E esse livro em branco é simplesmente o espaço que você tem todos os dias para escrever uma nova história na sua família, na sua vida, na sua juventude, aonde você pisa. Eu quero convidar aqui hoje a Fabiana Pires, ela está aqui na live. Nós vamos falar aqui hoje, Fábio, já vou te passar aí. Nós vamos falar hoje sobre Marcos 14, de 53 a 65. Então já anota aí enquanto a Fábio vai entrando. Marcos 14, de 53 a 65. A gente está nesse pedacinho aqui, aonde tá contando a história quando Jesus foi preso. E tá mudando a minha voz, deve ser a conexão ou aí onde você tá. Deixa eu adicionar a Fabiana Pires aqui. Cadê você, Fábio? Chamei a Fábio aqui para ver se ela vai conseguir entrar. Oi! Como é que você tá? No 12 por aí? 12, amiga, você? A gente só fica no 12, né, amiga? É muito bom. Eu tô tomando café com o Alex. Aí, você vai entrar na live? Eu falei, é tudo no 12 comigo com a Grace. Que coisa boa. Deixa eu me arrumar aqui, amiga. Vai lá. Tudo Não, bem? eu tava aqui e pensei em você hoje de manhã. Falei, nossa, eu podia ter combinado com a Fábio para ela entrar na live comigo. Aí você entrou na live e falei, pronto, aí, ó, os anjos vai lá, dá o recado. Fica certo no final. Tô buscando aqui o Marcos 14. Mas estamos ligados. Gente, bom dia para vocês. Eu tô pronta aqui pro treino. Meu treinador acabou de entrar aqui, ó, na live também. Meu treinador tá no 12. É assim. E aí, Grace? Eu tava Então, ouvindo você falando de como eu tava ouvindo você falar de como a gente acorda, que dá a direção pro nosso dia, né? E é uma grande verdade. A gente precisa aprender a treinar a nossa mente, o nosso coração para direcionar, porque é muito importante a maneira com que a gente consegue lidar com todo o resto do dia, tá muito alinhado com o início, né? É como tá. Total. Como começa, pode definir muito como termina. É verdade. Eu gosto muito. Marcos 14, o que é, Grace? Marcos 14, 53 a 65. Ok. É isso aí. E quando a gente começa a olhar essa história, a história aqui que a vida de Jesus aqui, né, Fábio? Essa trajetória agora, onde ele foi preso, onde ele foi humilhado, onde ele foi que ele passou por tantas coisas. E ontem eu li exatamente aquele pedacinho, Fábio, que quando Jesus foi preso, todo mundo saiu correndo. Não sobrou nenhum para contar a história. O medo tomou conta de todo mundo, estava todo mundo lindo ali, vamos junto até o fim, vamos estar junto. E no primeiro desafio, na primeira circunstância, no momento que Jesus foi preso,
imediatamente desapareceu todo mundo. A gente estava falando sobre isso, né, Fábio? Isso é tão verdade isso, porque muitas pessoas que estavam andando com Jesus não estavam entendendo o propósito, né? Eles estavam vivenciando as experiências, vendo cura, milagre, vendo tudo que Jesus estava fazendo, mas ainda não estavam compreendendo o real motivo, o propósito real do que estava acontecendo. E elas não conseguiam de verdade ter a fé suficiente para continuar, para permanecer, né? Quantas pessoas hoje também estão assim, né, Grace? E às vezes Na hora do rush é que você vê quem é que tá, ou quem é que tá e quem é que não tá, não tem jeito. e essas horas é o sacode, né? A hora que sacode, é que balança a figueira para ver se tem fruto, se o negócio é bom, né, Grace? É verdade, é verdade. Ô, Fábio, e aí aqui em Marcos 14 está contando a parte, né? Que eles levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então reuniram todos os chefes e os líderes religiosos, mestres da lei. Pedro seguiu de longe, porque até Pedro, que era o mais corajoso, estava com medo. Então, até Pedro que era um homem ali corajoso, que enfrentava, né? Ele estava com medo. Até Pedro estava com medo. Então ele foi seguindo de longe. Ele sentou com os guardas e ficou ali quietinho, escondido, como se aquilo não fosse com ele. Os chefes, os sacerdotes, estavam procurando depoimentos contra Jesus, ou seja, não tinha nada para falar contra Jesus, mas eles estavam procurando. Então entenda uma coisa, daqui eu já tiro uma parte, né, Fábio? Todas as vezes que você se posiciona e que você defende uma ideia, você é apedrejado de alguma maneira. Você é perseguido, você é condenado de alguma maneira pelas pessoas. Então, observa que Jesus aqui ele estava trazendo algo para aquele tempo, aonde as pessoas preferiam continuar enxergando com a visão limitada, e Jesus estava trazendo uma nova visão de futuro, estava trazendo ali todo um ensinamento, e por esse motivo ele estava sendo perseguido. Então, eu quero falar para você que está em casa nessa manhã, não importa a quantidade de vezes que você vai se decepcionar, que você vai cair, que você vai ter que levantar. Entenda que no processo de uma vida plena, existe essas coisas que as pessoas chamam de frustrações, de decepções. Então, se até Jesus foi perseguido, se até Jesus foi coagido, imagina o que acontece com a gente todos os dias de maneiras diferentes. E aí que é onde a gente precisa ter um posicionamento para enfrentar, para estar com a postura, para poder olhar e para entender da onde eu vim, para onde eu estou indo. Que aquele que me sustenta é mais forte do que qualquer outra coisa. Então, todas as vezes que Jesus foi questionado ali, né, Fábio? Aqui está falando, eu queria que você comentasse um pouquinho esse texto. Eles falam que ficaram procurando o motivo pelo qual Jesus tinha que ser crucificado. Então não tinha, na verdade, um motivo, eles estavam procurando o motivo. Então os próprios sacerdotes, os mestres da lei, começaram a repetir as palavras que Jesus tinha falado para ver se tinha fundamento, né, crucificar ele ou não. E aí perguntaram para Jesus. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus respondeu: sou. Disse Jesus: sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Naquele momento, o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e perguntou: por que precisamos de mais alguma testemunha? Vocês ouviram essa blasfêmia? O que acham? Todos julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos, deram murros e diziam: profetize agora. E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Olha, Grace, interessante que se você ler todo o contexto de Cristo nos evangelhos, você vai ver várias situações pela qual os fariseus, os doutores da lei na época, ficavam tentando arrumar questões contra Jesus, né? Você estava falando aqui, eu estou me lembrando do episódio onde eles não conseguem encontrar absolutamente nada para falar com Jesus. Depois que Jesus acaba de fazer um milagre, eles vão até a casa que Jesus está e batem na porta e Pedro atende a porta e ele diz assim: olha, seu mestre está pagando imposto? E eles começam a fazer cobranças e caçando meios para poder condenar Jesus na meio da regra. Olha que interessante onde eu quero chegar. Aí, Pedro, seu mestre paga imposto?
Pedro, na hora, ficou com medo, né? Porque você falou, Pedro é um cara corajoso, mas Pedro, na verdade, aquela capa de coragem de Pedro, né? Ele oscilava muito na fé e na vida, né? Então, Pedro vai e diz sim, paga, e depois ele vai perguntar para Jesus, porque ele ainda estava em dúvida a respeito sobre isso, que não havia necessidade daquela cobrança, porque o próprio Jesus responde para Pedro, Pedro, quem paga os impostos são os filhos ou os estrangeiros? Aí ele diz, os estrangeiros, então os filhos não pagam dívida. Tipo assim, por que você está me perguntando? Você sabe que a gente não precisa pagar imposto, que a cobrança é indevida, né? Naquela hora que Jesus faz esse tipo de relato, ele está dizendo assim, essa cobrança é indevida. Você não está percebendo que eles estão perturbando a gente com coisas que não tem nada a ver com a dívida? Vocês não estão percebendo que isso tudo é para nos parar? Porque o intuito deles era parar Jesus. As cobranças indevidas vão vir para nos parar. Os argumentos indevidos vão vir para nos paralisar. Mas como está a nossa fé? Como nós estamos diante do propósito para a gente não ser parado, para a gente não ser paralisado, né? Aí acontece esse episódio que eu amo, esse texto, e Jesus fala para Pedro, olha, Pedro, vai falar o seguinte, então, pega o anzol, vai até no mar de Tiberíades, pesca lá um peixe, vai ter uma moeda na boca dele, é bem louco, né, esse milagre, volta com essa moeda para pagar a nossa dívida. E Jesus utiliza daquilo ali para fazer mais um milagre, para dar uma experiência para Pedro, um cara acostumado a pescar de rede, tem que ter paciência agora e voltar para o mar de anzol, para pescar umzinho só, para não ficar... Então, às vezes, as cobranças, as coisas que acontecem ao nosso redor, Grace, elas vêm para nos parar. Palavras contrárias, né? Pessoas que vão vir nos fazer cobranças indevidas. Vão buscar em nós aquilo que a gente disse que nós seríamos. Vão buscar em nós a vida da palavra que nós falávamos. Então, de repente, você entrou aqui e você está vivendo a cobrança indevida. Você está vivendo esse tipo de perseguição de pessoas que estão em busca de alguma coisa errada na sua vida. E isso é mais comum do que você imagina, porque se aconteceu com Jesus, vai acontecer com a Grace, vai acontecer com a Fabiana, vai acontecer com você. E nós vamos precisar fazer uma coisa diante de tudo isso. Eu li aqui no verso Marcos 14, 61. Mas ele se manteve calado e nada respondeu. Jesus, ele fazia algo que intriga. Você quer uma coisa que bagunça com quem quer te oprimir? Grace, o silêncio. Quando você se posiciona diante de uma afronta em silêncio, isso traz para quem está ouvindo, para quem está te agredindo, um bug, né? A pessoa buga. Meu Deus. Por quê? Porque você imagina que automaticamente a pessoa vai se defender, a pessoa vai agredir. Então, quando você se comporta completamente, misteriosamente, em silêncio, isso cria na mente da pessoa que está ali te afrontando vários argumentos e coisas que a pessoa, de repente, tenta achar um porquê, né? Eu falo que vai criar uma neurose em quem está ouvindo. Então, o silêncio também é resposta, disse Nietzsche, né? A menina escreveu aqui. E aí, exatamente, Jesus fala assim, o mestre manteve-se calado e não respondeu nada. Ou Jesus falava assim, quem está falando é você, eu não disse nada. Na verdade, quando no final aqui do texto, ele se assume Jesus, porque essa é uma verdade que não tem como. Não tem como esconder, né? Mas as demais perguntas, que para Jesus eram perguntas indevidas, eram afrontas, ele não respondia. Então, se a gente precisa tirar uma lição hoje, aqui nessa manhã, é que você não precisa dar resposta para tudo. Tem hora que a gente precisa ficar realmente calado. Dentro dos evangelhos, em vários momentos, você vai ver Jesus se calou. Jesus disse, Eu gosto muito de uma frase de Jesus muito repetitiva no evangelho. Você é o mestre, você fez isso, ele disse. Você que está falando, não disse nada. É verdade, é verdade. Quantas vezes a pessoa se enrola porque fala demais, né, Fábio? Exatamente, Grace. Grace, na verdade, às vezes a gente fala, a gente entrega as nossas
verdades para quem não precisa ouvir. A gente entrega. Eu estava ouvindo uma pregação ontem e a pessoa disse assim, não, a inveja não tem poder. Quem dá poder para a inveja somos nós. Nós somos as pessoas que dão ferramenta para o invejoso. Por quê? Porque você fica falando com as pessoas aquilo que você não tinha que falar. Você fica mostrando o que não precisa mostrar. Aí você fica preocupado, estão com inveja de você, né? A gente fala, a gente se entrega, a gente se coloca em posições de estar fazendo, estar entregando aquilo que está dentro de nós, que é a nossa... abrindo o nosso coração para pessoas que a gente não precisaria fazer isso. E aí, se você observar, Jesus ele é tão assertivo nessa área que até para ele falar coisas muito particulares, ele nem levou os 12 para o monte. Jesus foi para o monte com 3 discípulos só. Então, até ele foi seletivo até em quem ele confiava, em quem ele precisava falar, em quem ele precisava conduzir. Então, a perseguição, Grace, às vezes ela é causada pelo nosso próprio posicionamento. Claro que quando a gente é forte, a gente é posicionado, quando a gente vai contra uma cultura, uma fala, né, como acontece aqui, que os fariseus estão tentando defender a tese deles, eles não aceitam que ninguém diga nada ao contrário. Jesus veio para contrariar, né? Jesus veio para falar a verdade, para ser a própria verdade. Então, ele foi perseguido. E o propósito, Grace, é uma das coisas mais importantes, mais fortes, que a gente precisa entender sobre quando a gente está dentro do propósito, é que a perseguição ela é muito real nesse momento. E aquilo que nós vamos fazer e como nós vamos nos posicionar diante dos haters, né? Diante de quem está contra, diante de quem se levanta, ele vai ditar exatamente para onde você vai chegar. Se qualquer fala, se qualquer palavra, se qualquer controvérsia, se qualquer fofoca, se qualquer pessoa que venha se levantar contra você, te parar, que de repente você ainda não sabe quem você é e nem o que você veio fazer. Jesus era imparável. Jesus não se permitiu. Jesus estava no 12. Ele não parou absolutamente momento algum. E quando ele foi parado, que não, olha só, ele não parou, ele foi parado. Para poder tirar coisas de Jesus, ele foi preso, levaram ele, ele tinha que responder, e assim mesmo, Jesus não falava qualquer coisa. Jesus não se posicionava de qualquer maneira. Jesus ele pensava, né, na maneira com que ele ia se conduzir e diante de quem ele fazia isso. Bom, se eu tenho um conselho para dar nessa manhã diante dessa palavra a gente precisa ser seletivo com as pessoas em que nós falamos coisas que não precisam ser ditas. Verdade. Né? E você pode observar que os grandes problemas acontecem aí. Ainda mais agora no tempo onde as pessoas do WhatsApp ficam compartilhando aquele áudiozinho, né? O áudiozinho, a mensagem e aquela coisa, né, Fábio? Quando a pessoa ela abre espaço para falar, é onde o inimigo pega aquela semente e ele faz aquilo que ele quiser. Então é exatamente como aquela parábola do semeador, que às vezes você semeia algo, às vezes é algo até bom, às vezes até uma ideia incrível, você semeou num solo errado. O que é o solo? No coração de alguém. E aí, a partir do momento que você semeou isso no coração de alguém, esse alguém vai levar isso, às vezes, para o lado bom ou para o lado ruim. O inimigo pode agir nesse intermédio. Tanto que a palavra fala várias vezes para que você ensina de várias maneiras, né? A Bíblia ensina que a gente precisa aprender a guardar aquilo que é algo que Deus nos entregou, a guardar no nosso coração e fazer frutificar, não sair pedindo opinião para as outras pessoas e falando para todo mundo, porque o inimigo ele não o inimigo ele não consegue ler os nossos pensamentos. Não. O que está no nosso coração ele não consegue ler, mas aquilo que você fala ele consegue ler, ele consegue ouvir e a partir dali acontecer tantas coisas. Ele não tem poder na nossa vida, mas ele vai colocar confusão, vai trazer dúvida, vai trazer situações que você vai ser colocado em dúvida sobre aquilo que você nasceu para viver e sobre aquilo que você está construindo. Então, a importância do estar calado com as suas metas, com o seu foco, com aquilo que você precisa fazer, com os seus sonhos, com os seus projetos, é muito importante, porque às vezes você compartilha com a pessoa errada e ali acontece tudo aquilo que você não gostaria que acontecesse. Exatamente, Grace. E a gente tem... nós precisamos entender que, não, às vezes, nós também somos os nossos próprios semeadores, né, da contenda e do problema. Não tendo sabedoria.
não tendo sabedoria na forma de tratar algumas situações. É, essa coisa de falar muito é uma situação muito delicada. Eu acredito que tem pessoas aqui que estão assistindo essa live que estão vivendo problemas porque falaram demais, né? Que semearam palavras erradas no ambiente. E principalmente você passar o tempo inteiro tentando provar para as pessoas que você está certo. Foi uma das coisas que Jesus não fez. Você vê que na hora que Jesus fala a verdade, ninguém quer aceitar. Ele diz assim, eu sou o Filho de Deus. Vocês vão me ver sentado no trono, ponto. Então é uma questão de... Ele já veio dando sinais. Jesus já veio tendo comportamentos de que ele era o Messias. Eu estou com um pedaço de torta agarrado aqui. De que ele era o Messias. Então, Grace, às vezes a gente está entrando em conflito, contenda em casa, com filho, com marido, com pessoas no trabalho, porque a gente está falando que não precisa falar. Eu já vi e vivenciei, eu já fiz sem maturidade, nos tempos em que eu não tinha nenhuma maturidade, Grace, de ficar dizendo assim, eu sou assim mesmo, vou falar e a pessoa precisa ouvir, entendeu? Eu vou falar porque é verdade. Às vezes você quer lançar uma verdade na mente, na vida de alguém que não tem estrutura nenhuma para estar ouvindo aquela verdade, aquela palavra. E às vezes aquela verdade é a sua verdade, não é a verdade da outra pessoa. Exatamente. Porque cada um tem uma visão de verdade. Aquilo que é extremamente verdade para mim, às vezes não é extremamente verdade na sua percepção. Exatamente. Por isso que eu sempre falo que toda história ela tem 3 lados. Tem 3 lados, não tem só o meu lado ou o seu lado. Tem o lado de quem escuta, o lado de quem fez e o lado do outro. Então sempre toda história tem 3 lados. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e se envolver, né, no ambiente de trabalho, no ambiente do dia a dia, e se envolver em situações que vão te levar para um outro caminho. Agora, Fábio, eu fico impressionada, né? Como eu falo assim, Jesus ali, ele passou por situações que a gente no dia a dia passa por coisas muito menores, né? E como Jesus vivenciou tudo aquilo que o homem, de alguma maneira, vivencia, a humilhação, ele vivenciou a humilhação, ele vivenciou ali ser açoitado, quantas situações, óbvio que numa proporção muito maior, mas como Jesus, ele teve a conexão, porque era Deus, óbvio, mas a conexão, a pureza, a firmeza de direcionar aqueles que caminhavam com ele, de manter firme até o fim, de não fugir daquilo que era o propósito que ele veio, pelo qual ele veio. Então, que a gente possa aproveitar e aprender com Jesus a não fugir daquilo que é o nosso propósito, aquilo que Deus nos entregou para fazer. Às vezes você tem algo tão grande para você fazer, para você multiplicar, para você construir, e às vezes você não está conseguindo enxergar isso, porque você às vezes está se comparando com outras pessoas. E dentro de você tem algo tão grande, tão precioso, que você pode impactar outras vidas e você não está enxergando. Então a importância de olhar para você, entender qual é a sua missão, qual é o seu propósito, no sentido de, eu preciso parar para descobrir meu propósito. Não, eu estou falando de você realmente entender se isso que você faz hoje é algo que você está feliz fazendo, é algo que você pode remunerar fazendo, é algo que o reino precisa. Então, quando a gente consegue ter essa visão, a gente consegue ter clareza e vivência. O que eu faço hoje, eu tenho plena convicção, tenho clareza. Aquilo que você faz hoje, Fábio, você sabe a palavra que você leva, como você tem clareza, como você sabe que isso é um propósito que Deus tem sobre a tua vida e a vida das outras pessoas que estão ao seu redor. Então, todas as vezes que a gente passa a decidir, a viver aquilo que é a nossa missão, a gente vive numa outra atmosfera. Jesus viveu ali toda a entrega dele. E ele sabia o porquê ele estava fazendo aquilo. Ele sabia que ele estava... o motivo pelo qual... Muitas vezes a gente está vivendo algo que a gente não sabe o motivo final. A gente não tem clareza do final. A gente só precisa ir. Então, que nessa manhã você decida ir em busca daquilo que é seu, daquilo que é promessa para a sua vida. Para de esperar que a promessa vai bater na sua porta. Busque sua promessa. Porque a promessa já é sua, já está sobre a sua casa, sobre a sua vida. Exatamente. Jesus é a prova viva de que o processo te conduz a dias de dores e de dificuldades. Não tem como você vivenciar o propósito sem passar pelo processo.
E o Jesus vivenciou e desfrutou do processo em todos os momentos. Todos os momentos foi tirado lições, inclusive elas nos norteiam até hoje, que é a própria Bíblia, a palavra, que é os processos que Jesus passou. E não existe pessoa nessa vida que vai caminhar diante de um grande propósito, que não vai passar também um grande processo. Diante de um grande propósito, existe um processo muito grande para ser vivido. Isso é importante que as pessoas entendam isso, Grace, porque de verdade não é fácil, né? Não é fácil. Nós conversamos muito e a Grace é uma mulher incrível de passar esses processos de forma assertiva, posicionada. Eu vejo isso no particular, estou abrindo isso para vocês, que a gente é amiga. E às vezes você vê a Grace maravilhosa, linda, brilhante, deslumbrante aí, mas se ele não vê o propósito, o processo que a Grace passa durante todos os seus dias, e ela vai vencendo isso. Por quê? Porque não há necessidade da gente se entristecer, se angustiar com aquilo que a gente já sabe que a gente vai precisar passar. Embora aconteça por a humanidade o sofrimento e as dificuldades, Jesus ele se posicionou de forma muito assertiva em todas as coisas que ele fez. Ele foi muito firme. Até para chorar, ele não chorou na frente de todo mundo. Ele foi lá para o cantinho no monte e chorou, né? Chorou para um discípulo, não foi nem todos, né? Até para chorar, até para sofrer, Jesus se recolheu ao sofrimento. Por quê? Porque a gente não precisa nem chorar, nem sofrer, nem ficar falando com pessoas que não fazem parte daquilo que nós precisamos viver. Então, vamos aprender nessa manhã com Jesus a compreensão dos processos, do propósito. Se você está assistindo a gente aqui, entrou até pela primeira vez, não imaginava que a palavra seria essa hoje. Talvez você precisava ouvir, né? Todos nós estamos aqui, precisamos ouvir e compreender que para viver um grande processo, é preciso aprender a respeitar o grande propósito, é preciso aprender a respeitar os processos que nos conduzirão ao propósito. E às vezes a gente acha que estava pronta. Quantas vezes eu achei que eu estava pronta? E quando eu achei que eu estaria prontíssima para viver algumas coisas, eu recebi uns grandes processos para poder desenrolar, para resolver, para desembaraçar. E é exatamente nessa hora que a gente aprende e a gente tira a consciência de detalhes que o próprio Deus não permite que a gente continue com isso para dar continuidade na caminhada. Grace, quando eu olho para trás, eu vejo algumas coisas em mim, principalmente a Fabiana, antes de conhecer a Grace, e eu penso assim, eu quando te conheci, eu achei que eu estava pronta. Eu falei, nossa, de lá para cá, já passou um caminhão, me atropelou 10 milhões de vezes. Eu não estava pronta. Então, ontem, minha conversa antes de dormir aqui em casa exatamente foi essa. Eu achava que eu estava pronta e eu não estava pronta. E eu vim tirando cascas e mexendo com situações da minha vida durante todo esse tempo. Eu louvo a Deus pela minha participação e eu estar sempre caminhando com você no SSS. E todos os SSS eu desbloqueei alguma parte de mim. E algumas pessoas que me conhecem e ouvem eu pregando pensam assim, nossa, por que ela ainda não foi? O processo, tudo que ela já viveu, e a gente vai entendendo no nosso próprio coração que Deus às vezes protege a gente do lugar que a gente achou que estava pronto para ir, a gente não estava, né? O próprio Jesus vivenciou isso, a experiência dele de passar essa caminhada na terra, né? Ele começou todo o processo dele no deserto, sozinho, e ele teve a experiência dele para falar com Deus, e depois ele escolheu 12 para andar junto com ele, 3 para subir com ele no monte, para ter as particularidades dele, e um para poder ser o amigo fiel. E é exatamente sobre isso. É sobre quando você sabe para onde você está indo, o que você tem que fazer, o que você vai viver. Você tem que entender que existirão demandas e acontecimentos em torno de você. Umas para te parar, outras que vão te amadurecer, outras que vão te trazer um crescimento e uma experiência com Deus muito forte para você transmitir. E se eu tiver que falar uma palavra final aqui, eu falo as próprias palavras de Jesus quando ele foi indagado por muitas vezes aqui. Nós falamos das indagações e dos questionamentos dos fariseus.
E eles ficavam perguntando toda hora, quem é você? Observa como a identidade é tão importante que ela Questionada. incomoda. Ela incomoda. Ela incomoda os fariseus, ela incomoda o inimigo, ela incomoda. Todas as pessoas que não conseguem compreender o teu propósito, elas vão tentar entender a sua identidade. E é por isso que quando a pessoa não tem uma identidade formada, ela não sabe quem ela se embaraça no meio de lugares em que ela não deveria estar, em mesa em que ela não precisaria estar sentado, dando resposta que ela não precisava responder, né? E aí Jesus respondeu algumas vezes com códigos. Eles falavam: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Bom, imagina como ficou naquela época, né, os fariseus ouvindo uma palavra como essa. Nossa. Mas quando Jesus responde isso, ele traz para a gente uma clareza nessa manhã. Primeira coisa que ele diz que ele é: eu sou o caminho. Caminho. E o caminho fala de quê, Grace? O caminho fala do processo. Eu sou o caminho pela qual você vai andar. Porque ele podia estar dizendo assim, eu sou o fim, entendeu? Eu sou o início, eu sou o fim. Não, ele fez questão de dizer que ele é o caminho. E depois ele é a verdade. E depois ele é a vida. Ele é a própria trajetória. Ele é o próprio lugar que você está agora. Ele está nesse lugar. Ele disse que ele é o caminho. O que é o caminho? O lugar que eu passo. Entendeu? É o lugar que você caminha, o lugar que você anda. Eu sou o caminho. Eu sou aquele que te conduz para a verdade e para a vida. E talvez você hoje está andando num caminho que você não iria pelas suas próprias pernas. Mas ele te conduziu até esse lugar. Para quê? Para fazer você crescer e para fazer amadurecer. Talvez você não entendeu até agora o que está acontecendo com você, mas ele é o caminho. Você não se preocupe com isso, está tudo sob controle. É Vai dar isso bom. aí, você que está em casa, nesse dia, nessa manhã, pega todas essas palavras, guarda no seu coração e vai para cima para construir uma história nova, uma história diferente. Fábio, obrigada. Obrigada pela sua participação, obrigada por estar sempre pronta a vir aqui somar, contribuir e multiplicar. Obrigada, viu? Beijo. Gente, você que está em casa, olha só. Amanhã, 6h12 da manhã, a gente está aqui de novo. Eu espero que você, todos os dias, esteja aqui com a gente. Cada dia lê um pedacinho, já pega a sua Bíblia, pega. Se você não tem uma, já adquire uma Bíblia. Alguém perguntou agora há pouco qual a Bíblia que eu utilizo. Tem várias, né, Fábio? Essa aqui que eu carrego muito é a versão, nova versão internacional, mas tem a NVI, que é muito boa. Tem a King James 211. a King James 1611 é maravilhosa, eu uso para estudar. Tem a mensagem também, que é uma mensagem mais, é uma palavra mais contemporânea, mais fácil de entender. Então você pode escolher a sua Bíblia e começar com a gente, ler todo dia um pedacinho para começar a interpretar, entender e aprofundar. Então, gente, obrigado pela presença de vocês. Até amanhã, 6h12. Bora, construir um dia lindo. Bora. Tchau, Fábio.